Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, vai depender do horário que você for assistir esse vídeo. Eu vou replantar uma Cymbidium, lembrando que os meus vídeos agora, há algum tempo, saem aos finais de semana, às vezes sexta, sábado e domingo, às vezes só sábado e domingo, às vezes pode acontecer de só um dia do final de semana ou pular um final de semana. O meu cultivo é de apartamento, então eu tenho que ter assunto interessante para mostrar para vocês sem ser tão repetitivo. Essa é uma orquídea Cymbidium, ela é terrestre. Essa daqui é uma planta que tem as raízes que acabam ocupando o substrato todo, e é uma planta que precisa de um vaso fundo, que acaba sendo uma exceção dentro das orquídeas, né? Essa é uma terrestre, só que terrestre não nasce terra, porque ela não é uma árvore, né, gente? Ela cresce aonde cai um acúmulo de nutrientes, que seja não sei, das árvores, mas que tenha nutrientes que elas precisam. Então, diferente das orquídeas que crescem em árvores, elas gostam sim daquele mix de orquídeas que entra em decomposição e serve para oferecer os nutrientes que ela não precisaria se ela fosse uma planta que cresce em árvores. Plantas terrestres costumam crescer ou no chão, ou numa floresta, ou numa parte mais rochosa. A Cymbidium, ela gosta de locais elevados, né? Ela tem origem da Ásia, China, Japão, Indonésia, Himalaia, Ásia. Porém, ela gosta de grandes variações de temperatura, exatamente por ser de uma região alta. Aí, com isso, ela precisa de variações altas de temperatura entre o dia e a noite para darem flores. As pendentes, que é o caso dessa, elas dão flores com mais facilidade, então sem tanta variação de temperatura quanto aquelas mais eretas. Tem algumas que precisam de calor até uns 35 graus, outras menos, mas tem que ter uma variação de temperatura de 12 graus para mais, preferencialmente mais, entre o dia e a noite. A época de floração delas é o outono e o inverno. Elas não dão certo em regiões quentes o ano inteiro. Elas gostam das 4 estações do ano mais bem definidas. E uma dica, na hora de regar, deixa um copinho de água na geladeira, aquele que você vai usar para regar ela, que ela gosta de água bem fresquinha, não gelo, porque gelo queima, tá bom? Os inimigos dela são as lesmas, caracóis, cochonilha, então fique de olho. Tem muitas que crescem atrás da folha, se escondem lá, e quando você vai ver já tem manchas aqui, porque já sugou toda a seiva da folha. Então fica de olho, mantenham distanciamento entre plantas. Ela vai ficar embaixo, então é claro, ela tem mais acesso a inimigos, que são as lesmas e caracóis, chegam mais fácil nela. O meu cultivo é de apartamento, então eu tenho menos pragas, porém tem praga que chega pelo ar, de plantas de outros apartamentos. Então claro que acabo podendo ter pragas, mas as minhas orquídeas não tem dado praga, não. A que deu foi a Cymbidium, que eu não notei, não levei a sério. Ela deu a cochonilha de carapaça embaixo, eu nunca tinha tido cochonilha de carapaça, mas a outra Cymbidium, ela está na varanda, no chão, vaso que tem, claro, não é chão, é piso que nem o de cozinha, sabe? Piso frio. Então lá é só jogar o enxofre, quando você joga enxofre nas outras plantas, manter limpo, é mais fácil. E eu vou ver se eu providencio, um vaso já tem, mas o vaso da Cymbidium maior, eu vou providenciar aquelas rodinhas para poder mexer melhor o vaso e lavar com mais frequência lá fora. Então, gente, o local tem que ser arejado, tá? O vaso, como eu já falei, tem que ser profundo
ela gosta de mais luminosidade solar do que muitas orquídeas. Se você for deixar num orquidário, quer dizer que vai pegar sol o dia inteiro, só assim dá certo, senão não vai dar flor. Você coloca aquele sombrite de 50%, que já está ótimo. E ela, por ser uma orquídea terrestre, quando você rega, evapora a água e aumenta a umidade do ar. Não se esqueçam, ela gosta de umidade do ar, não quer dizer que seja do substrato. Então reguem quando ela está praticamente 100% seca, levemente úmida, porque ela gosta de umidade, mas umidade em excesso vai apodrecer raízes, hein, gente? Proteja ela de geadas e excesso de chuva. A minha não vai pegar excesso de chuva, porque eu moro em apartamento e a varanda e a jardineira tem, obviamente, a parte coberta, porque é o apartamento de cima. Gente, qualquer planta, quando tá muito quente, borrifa água no ar, nas folhas, também isso acaba lavando, né? Ela é uma planta de área externa. Se tá muito quente também e seco o ambiente, vocês podem molhar piso, muretas, paredes. E eu acho que eu não esqueci de nada. Tem um vídeo de tour no apartamento que eu dou as dicas também. Aqui eu amarrei com um palitinho pra haste floral ficar pra cima. Mas ela é pendente. Então por isso que ela tende a cair. A floração tá no fim, eu esperei a floração. Quando você compra ela com flor, ela não vai dar o número de dias de flores que ela normalmente daria se ela deu botões com você, né? Se ela abriu os botões com você. A floração dura de 20 a 30 dias, então dá para esperar acabar a floração para replantar. Fora que as plantas terrestres, elas não precisam de tanta mudança de substrato quanto as de árvores, quando você compra e vem com o substrato errado. Olha isso. Será que tava precisando replantar, gente? Olha aqui, só tem raiz, não tem mais nada. O substrato aqui é o mix. Eu coloquei aqui, esse vaso tá super bem furado, hein, gente? Uns furos bem grandes. Olha isso, gente, não é fundo o suficiente, eu vou ter que tirar um pouco da argila expandida. Vou dar espaço para ela, eu vou preencher quase nada. Eu tenho aqui dentro, vocês viram uma bolinha branca? É a bolinha de naftalina. Por que que eu ponho bolinha de naftalina? Para prevenir de cochonilha de raiz. E claro que nas plantas terrestres é mais fácil de dar, porque elas ficam no chão, né? O que ajuda também é quando você coloca em alguma coisa elevada, não encostar diretamente no substrato de jardineira, essas coisas. Tá vendo? É um pouquinho maior. Ela gosta de ficar apertadinha. Tem um broto nascendo aqui, ó. Pode ser que seja haste floral. Se ela não formar logo as folhas, vai ser haste floral. Por isso que eu não quero mexer em absolutamente nada dela. O que eu poderia fazer é tirar alguma casquinha, por exemplo, aqui, porque em casquinha os bichos se escondem, né? Então ela gosta sim do mix, pode pôr mix nela. Então o mix das minhas orquídeas, como Phalaenopsis, etc., que são de árvores, elas não gostam de mix, eu tiro o mix e ponho nessa. Se eu tirasse todo o substrato que você pode fazer para poder dar um substrato novo para ela, você vai talvez ter uma floração só depois de 2, 3 anos. Ela é terrestre, gente. Você viu? Não tem quase nada de substrato, praticamente só em cima. Então eu posso usar de substrato, se eu quiser, argila expandida e um pouquinho de substrato dela em cima para poder manter a umidade. O importante é ela secar em até 2 dias. Então, se ela pegar muita chuva, gente, substrato, talvez argila expandida seja a melhor opção, ou pedra natural. Por quê? Porque ela precisa secar logo e ela não gosta de excesso de chuva.
ela pode apodrecer. Então eu vou só preencher aqui, não é muito. Tenta deixar, na verdade, espaço pra... Tá vendo esse espaço aqui, ó, que não tem nada? É onde vai nascer. Aqui, essa daqui eu vou colocar no meio. Porque os brotos, na verdade, podem nascer pra todo lado. Mas você pode olhar se tem mais espaço de um lado específico pra crescer broto. Aí ali, deixar um pouco mais de espaço. O broto novo é o que vai dar flor. O broto que já deu flor não vai dar de novo. Mas ele pode dar uma mudinha, quer dizer, um outro bulbo, né? Assim, perto. Você, por exemplo, dividir. Essa daqui até daria pra dividir em duas plantas. Aqui você cortaria, certo? Aqui. Os 4 bulbos pra cada lado. Mas eu acho ela ainda muito pequena pra isso. E eu moro em apartamento, gente. A minha intenção não é ficar dividindo as plantas. Então eu aperto pra preencher mesmo. Preciso comprar mais argila expandida. Eu uso muito argila expandida. E ela vai lá fora, lembrando que ela é planta de ambiente externo. As flores estão caindo porque já acabou a floração. E eu vou cortar essa haste e colocar canela. Na parte, eu posso até já tirar assim. É, vou cortar aqui já, eu não peguei. Aí o que você faz? Eu normalmente ponho canela nas raízes das orquídeas, caso tenha machucado alguma raiz, mas eu honestamente acho que não foi o caso, tá? Vendo essa parte aqui que é cortada, mas do outro lado. Que susto, achei que fosse uma aranha. Você coloca canela para selar o corte. E daí com isso não é como se fosse um machucado, não infeccionar, então é não dar fungo. Então você vem aqui, põe canela. A canela é muito boa assim, sabe? Mesmo que ela serve também como um adubo. Então você pode pôr um pouquinho mais de canela. Mas não tem essa necessidade. Uou, deixei cair meu pote de canela, desculpa. Canela em pó. De novo, ela vai ficar lá fora, mas numa área que não pega chuva, vai no máximo pegar umas gotículas de umidade. Ou se tiver muito vento, talvez bata um pouco de chuva nela, mas não vai ficar exposta a área. Assistam o vídeo de tour do meu apartamento, né? Tem um da sala que mostra a varanda e tem o que é do quarto com jardineira. Ela vai ficar num apoio acima do substrato da jardineira, porém pegando aquela umidade e sem estar em contato com minhocas. É melhor evitar, né? Minhoca. E ela vai também fornecer umidade para as minhas orquídeas penduradas, que são as epífitas ou as de árvore. Aí eu vou colocar, tá vendo que eu guardei? Eu guardei das minhas outras orquídeas. Eu coloquei bastante. Tem, não sei, peraí. 3 dedos aqui ainda pra preencher. Aí eu posso colocar o mix. Se eu quiser, eu posso colocar... Gente, você não tem uma regra, tá? Se você quiser, você pode misturar. Eu coloquei aqui substrato de rosa do deserto. Tem pedaços grandes, não é terra-terra. É uma composição criada para as rosas do deserto. Com carvão triturado. Eu posso pôr também, misturar, mas eu não tô misturando. Porque eu honestamente não tenho um monte para replantar. Então eu não queria que ficasse a mistura e eu não fosse usar, sabe? Porque eu não vou mais comprar Cymbidium. Então você preenche bem os espaços. Ela com certeza vai ficar pesada o suficiente, não vai tombar igual uma Phalaenopsis tombaria. Ela tá pesada. E eu provavelmente venha ter flores logo, porque
o outono começa dia 23 de março. Não, desculpa, 21 de março. E tá quase, né? Estamos em março de 2023. Aí eu ponho um pouquinho. Não cubram esses bulbos, mas nada como respeitar a altura que tá agora. Você tira essas palhinhas, porque elas escondem cochonilhas. Não é terra, hein, gente? Mas a gente tem diferentes maneiras de cultivar. Tem quem queira... Ui, tem uma porcaria aqui. Roly-poly, eu não sei o nome disso em português. Ai, aquele negócio que vira bolinha, sabe? Aquele bichinho que vira bolinha. Mas isso não é de casa, não, porque isso aqui tava dentro do apartamento. Veio com isso. O que eu posso fazer? Matar ele com enxofre. Porque eu tô tratando a outra com enxofre. Lembra que deu praguinha? Como eu tô tratando com enxofre, eu posso jogar os pedaços de carvão triturado. É excelente para formar novas raízes. Aí eu posso jogar o enxofre e matar essa porcariazinha que tá aqui. Então, tem gente que coloca assim, 1/3 de terra preta, de jardim, com 1/3 de carvão triturado e mix, com 1/3 de areia grossa de construção. Gente, eu nunca acho areia grossa de construção, então, como eu moro em cidade grande, apartamento, não é óbvio pra mim. Então, eu pego a de rosas do deserto, que tem os pedaços grandes, não é terra. Coloco carvão triturado e o mix. Não muito do... É que aqui tem bastante carvão triturado, eu sei, tá, gente? Porque minhas rosas do deserto eu passei a usar o carvão triturado junto no substrato, porque tava segurando muita umidade, apodrecendo meus cáudexes. Porque aqui é úmido demais para rosa do deserto. Vocês viram bastante argila expandida. Eu gosto de pôr isso por causa dos nutrientes que ela vai precisar. É uma orquídea que gosta de adubação, tá? A adubação dela é maior do que das orquídeas epífitas. Se você põe, por exemplo, uma colher de café rasa ou uma colher de bokashi nas menores não, nas epífitas, você vai colocar uma de sopa na Cymbidium. Ela gosta mais de... Então, e é mensal que você coloca. Enquanto eu pulo muitas vezes das epífitas, eu coloco mês sim, mês não. Tudo vai variar da rega, a gente vai sentindo a sua planta. Aqui a Cymbidium recebe mensalmente. Ela tá com umas sujeirinhas, mas não é praga não. É que eu fiquei paranoica por causa da outra que eu não percebi a tempo. Aí esse potinho, Lucas do meu orquidário, que é de quem eu compro todas as minhas catleias e plantas diferentes, porque ele tem plantas de muita boa qualidade, ó. Desculpa. É do meu orquidário. Ele vende plantas magníficas, de excelente qualidade. Esses potinhos. Ele vende vasos, ele vende essas plaquinhas para você pôr o nome da planta. Nossa, ele é muito solícito, ajuda muito, ele responde logo, é prático. Quando vocês comprarem pela internet, comprem para ser enviado numa segunda-feira, tá? Para ficar menos tempo em caixa. Ele envia via Mercado Livre e vem super rápido. Ele é de Assis, São Paulo. Então é um enxofre que eu trato. Tem aqui a quantidade certinha que vocês podem usar. E para pragas, olha o que eu uso. Um pouquinho, tem umas bolinhas, umas pedrinhas azuis. Não é pedrinha, é um negocinho azul. Para
terrestres especialmente, mas pode colocar nos vasos pendurados. Então vamos lá. Eu coloco bokashi. Depois eu mostro pra vocês. Nesse potinho eu coloco bokashi. Eu vou colocar aqui no vaso, gente, porque senão ele espalha pra todo lado. Mas vamos lá, é bokashi. Esse aqui eu pego na Cobase. Tem diferentes bokashis. A vantagem desses adubos de manutenção, que é o bokashi, o Osmocote 14, que são umas bolinhas amarelas, que eu também coloco, é que você pode colocar até em plantas comestíveis. Eu coloquei aqui porque eu quero, você pode preencher isso aqui, porque eu quero colocar as bolinhas de Osmocote. Quando é que eu reponho o bokashi? Só quando as minhas bolinhas de Osmocote 14 estiverem secas, porque elas enchem de água, vai soltando os adubinhos aos poucos. Tem até uma aranha aqui. E daí ela, quando as bolinhas estouram, que é entre 2 a 5 meses de durabilidade, aí eu coloco novas bolinhas. Aí que eu vou colocar mais bokashi e Osmocote 14. Os dois são de manutenção, os dois são balanceados. O número 14 está te dizendo que tem a mesma quantidade de cada coisa. Que é o fósforo, potássio, sempre esqueço a ordem. E o nitrogênio. Aí aqui, ó, tá vendo? A cada 3 meses. Então isso quer dizer o mínimo, tá? O quer dizer o máximo? O máximo não, é o mínimo mesmo que fala. É o mínimo de durabilidade, ele pode durar mais, depende do número de regas. Aí aquele que é o Forte Orquídeas Floração, eu uso daí uma vez por mês. Na rega, ele é solúvel. E o que eu ia falar? Aí eu rego em cima desse potinho. Aí posso usar o enxofre uma vez por mês para prevenir dessas porcarias. Eu vou regar ela com enxofre, porque eu estou passando enxofre em outras, para poder matar qualquer praguinha que tiver aqui dentro, que eu já descobri que tem e não fui eu quem deixou isso acontecer. É isso aí, gente. Eu espero não ter esquecido de nada. Eu vou mostrar aqui o adubo que eu não peguei, que eu uso, ó. Ele dá o máximo que você pode usar, que ele diz aqui a cada 15 dias, mas isso é quando as regas são feitas todos os dias, ou dia sim, dia não, na rega em geral. Aí você usa ele a cada 15 dias, porém eu vou usar uma vez por mês, senão eu vou intoxicar a planta. De novo, você só vai regar quando o substrato estiver praticamente seco. E a minha intenção é fazer com que seque logo, por isso que eu pus tanta argila expandida, que mantém, é ótimo também para prevenir de pragas, porque ela, além de ter a bolinha de naftalina embaixo, que os insetos terrestres não gostam, especialmente as pragas que atacam as raízes e comem, se alimentam de raízes, que são as cochonilhas de raiz, também vai fazer com que seque logo, tá? Então vamos lá mostrar para vocês. Aqui tem, ó, um potinho de adubo. Tchau, pessoal!